Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram a palavra do Senhor, a primeira carta de João. Nós vamos dar continuidade à série de exposições. E hoje nós vamos considerar dois versículos, versículos 13 e 14 do capítulo 4. Então abra 1 João, capítulo 4, deixe marcado aí com seu dedo, a sua Bíblia, os versículos 13 e 14. Viajar é muito bom. Ter o privilégio de conhecer outras pessoas, outros lugares, novas culturas. Este tipo de interação pode trazer grandes aprendizados. Vou dar um exemplo, que eu inclusive já mencionei aqui em outra oportunidade. Quando eu estava no final da minha adolescência, mais ou menos uns 22 anos atrás, eu viajei para Brasília. E quando eu cheguei lá, eu tive um grande choque. Eu descobri que as pessoas não compravam mais nada com dinheiro vivo, que todo mundo usava cartão de débito. Aquilo para mim foi uma grande surpresa. E quando eu voltei, diante deste aprendizado, eu fui rapidamente a um banco e consegui também o meu primeiro cartão de débito. Há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, eu tive também o privilégio, a oportunidade de viajar com a minha esposa para fora do país. Nós fomos para os Estados Unidos. E lá eu aprendi o quanto eu precisava ser mais educado. Para quem já foi, vai concordar com o que eu vou dizer agora na sequência. Se você encosta, pelo menos eu experimentei isso lá, em qualquer pessoa, mesmo que por acidente, o pedido de desculpas é automático. Da mesma forma, o pedido de licença é automático se você vai passar por algum lugar que tem pessoas na sua frente. É um outro nível de educação, pelo menos nesses aspectos aqui que eu estou mencionando. Pelo menos essa foi a minha percepção. Porém, mesmo considerando essa e outras vantagens de se viajar, eu sou daquele tipo de pessoa que quando vai se aproximando do 10º dia, eu já estou doido para voltar para casa. A minha esposa não gosta, mas eu quero voltar para casa. Este é um sentimento curioso. Talvez nem todos tenham. Eu já conheci outras pessoas que têm também, mas talvez nem todos tenham. Mas é como se eu estivesse sendo atraído por algo para o lugar a qual eu pertenço, a minha casa. Inclusive, quando o avião pousa aqui no nosso aeroporto, eu tenho grande alegria. Cheguei em casa novamente. Nós podemos imaginar, um trabalho imaginativo, nós podemos imaginar a nossa comunhão com Deus exatamente como este lugar em que nós pertencemos, nós permanecemos e queremos voltar todas as vezes que nos afastamos. O nosso relacionamento com o Senhor, eu queria que você imaginasse como a sua casa. E para sabermos se estamos no lugar certo, se estamos na casa certa, o amor é indispensável. Como João vai nos ensinar a partir de hoje, você pode ver aí que é parte 1. Então, a partir de hoje, e com a graça de Deus, finalizaremos no próximo culto. Então, eu queria que vamos enfim, então, ler a palavra do Senhor, lá os versos 13 e 14 de 1 João, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o teu soberano Espírito Santo de Deus atue conosco nesta noite, nesta igreja, aplicando estes ensinamentos aos nossos corações, Pai. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Em meio a uma invasão de falsos mestres que negavam a encarnação de Jesus, tinham uma vida imoral e se negavam a ajudar aos necessitados, João escreveu esta carta que estamos considerando, pasmem, há mais de 1 ano e 3 meses, para ajudar a igreja ali, na região da Ásia, aquelas igrejas, a discernir quem de fato era crente e quem não era. Reconhecer, então,
os verdadeiros crentes. E João destaca 2 principais distintivos para diferenciar os verdadeiros dos falsos. Quais são os, pastor? Eu tenho repetido aqui, você tem que pelo menos aprender esses 2 distintivos, já ajuda bastante. O verdadeiro crente, uma característica do verdadeiro crente é a obediência a Deus, isso está em 1 João 2,3, e amor ao próximo, em 1 João 2, 9 a 10. Nas últimas mensagens, quando consideramos os versos 1 a 6 deste mesmo capítulo 4, vimos como João aplicou um teste doutrinário, interessado em revelar que a origem da mensagem importa, ou seja, de quem vem a mensagem, importa para nós sabermos se a mensagem é verdadeira ou não, importa para discernir a verdade do erro. Nos versos 7 e 9, vimos um retorno da atenção do apóstolo João para a questão do amor, mas focado no amor, focado em Deus, como a origem desse amor. Para deixar claro que a doutrina, então, somando esse verso 1, desde o verso 1 até o verso 9, para deixar claro que a doutrina correta e o amor bíblico andam juntos no verdadeiro cristianismo. Na última mensagem, domingo último passado, não, foi o retiro, né? Então, há 2 semanas atrás, no domingo à noite, nós consideramos os versos 10 a 12 e vimos, numa mensagem muito encorajadora, que Deus toma a iniciativa de amar e, como consequência, nós que fomos alvos desse amor de Deus, devemos amar também nossos irmãos. E como foi que Deus amou? Com iniciativa, Ele amou primeiro, nós até cantamos isso aqui mais cedo, e também com qualidade, desinteressado. Eu falei aqui sobre a diferença do amor e do interesse. O amor busca o interesse do outro, e foi assim que Deus nos amou e teve iniciativa de nos amar. Hoje, vamos ver como o manifestar em nós desse amor aponta para a realidade que, de fato, nós fomos alvos da obra do Deus Trino. E isso, o manifestar desse amor, testifica que nós permanecemos nele, em Deus, e Deus em nós. Repito, veremos isso em 2 partes, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite é o testemunho do Espírito. Está lá no verso 13. João escreveu assim: sabemos que permanecemos nele, em Deus, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Uma verdade bíblica é que todo verdadeiro crente já permanece em Deus e Deus neles. E a razão dessa permanência mútua é o habitar do Espírito Santo, como o próprio João diz, porque ele nos deu do seu Espírito. A expressão nos deu do seu Espírito aqui equivale à mesma coisa de que dizer ele nos deu o seu Espírito. Quando se refere a este recebimento do Espírito Santo, o apóstolo tem em mente o momento em que o crente, por ocasião da sua regeneração, foi convertido a Jesus Cristo. Em outras palavras, João tem em mente aqui o momento da conversão do que era crente, que era descrente, passou a ser crente. E todo crente verdadeiro recebeu de Deus o Espírito Santo quando creu no Evangelho do Senhor Jesus. E esse Espírito que o crente recebeu quando da sua conversão é que testifica dentro do crente, é o que anuncia dentro do crente, é o que dá ciência dentro do crente que ele permanece em Deus e Deus nele. É por causa dessa obra regeneradora do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e por isso que há uma regeneração. Nós somos gerados novamente em vida, quando o Espírito Santo nos habita e nós somos capazes de crer no Evangelho de Cristo Jesus. E é por causa dessa obra regeneradora do Espírito Santo que nós, crentes, sabemos que somos filhos de Deus.
É por causa da obra regeneradora do Espírito Santo que habita no crente que ele é capaz de saber que é filho de Deus. Paulo diz isso aqui em Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui um parênteses, a gente já disse algumas vezes, mas talvez você ainda não tenha escutado. Essa história de que todo mundo é filho de Deus, isso é uma mentira. Isso não tem fundamento bíblico. Quem é filho de todo mundo é filho da ira de Deus. Filhos do príncipe deste mundo. Todo mundo nasce assim originalmente. Aqueles que Deus faz essa obra regeneradora e ele crê no Evangelho de Cristo Jesus, então ele é adotado em Cristo Jesus. E só então passa a ser filho. E o que testifica dentro do crente de que ele é filho de Deus é justamente o Espírito Santo que habita em nós. E nós nos tornamos alvos dessa tremenda obra trina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando ouvimos a pregação do Evangelho e respondemos a ele com fé, ao Evangelho. E então somos selados definitivamente, de uma vez por todas, em Cristo. É o que Paulo diz também em Efésios 1, 13. Note esse texto, muito importante. Se você não tem, marque aí na sua Bíblia. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, olha o que acontece. Olha a consequência de crer no Evangelho verdadeiramente. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabemos, no entanto, meus queridos, que esta obra trina em nós, no crente, ela não acaba aí, mas inaugura, na verdade, uma fase que se chama de processo de santificação, em que o crente vai se tornando cada vez mais crente, mais santo, mais parecido com Cristo. Quando ele passa, então, a manifestar em sua vida a mortificação das obras da carne e produzir, do outro lado, o fruto do Espírito Santo que agora habita nele. É o que Paulo ensina lá em Gálatas capítulo 5, verso 18 a 25. Olha a diferença. Existem duas forças aqui. E olha, eu vou ler o texto e vou fazer alguns comentários para a gente entender melhor. Paulo diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, todo mundo conhece, é isso que Paulo está dizendo. É imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Olha lá, que importante. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E eu vou acrescentar aqui, vou mesclar com o ensino de João. Aqueles que praticam essas coisas, ou como João diz lá na carta dele, vivem nas práticas dessas coisas, é habitual a eles, esses não pertencem a Deus, ou não herdarão o reino de Deus. Agora tem um outro lado. O texto prossegue lá no verso 22. Mas o fruto do Espírito é, olha aí, como a Bíblia é um livro, eu fico admirado às vezes, como a Bíblia é um livro todo combinado, todo combinadinho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E agora, olha como Paulo vai falar a mesma coisa que João. Os que pertencem ou os que permanecem em Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí ele diz, conclui: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nota que não há hiato aqui, não há espaço aqui. Se nós vivemos pelo Espírito,
ou somos habitados pelo Espírito, ou fomos convertidos ao Senhor Jesus pelo Espírito, então nós andamos pelo Espírito. Logo, é mediante a constatação desse novo viver que experimentamos o habitar do Espírito Santo em nós. E o que acontece? Está lá no início do verso 13. Sabemos que permanecemos em Deus. E aqui há umas lições para nós. Primeiro, uma lição de grande encorajamento para todos os crentes. Se você de fato é crente no Evangelho de Jesus Cristo, como eu sei que eu sou de fato, eu estou testificando, a gente vai falar um pouco mais adiante disso aqui, mas eu estou testificando essas mudanças que nós acabamos de ler, que Paulo falou. Se você é um desses, saiba que Deus permanece em você e você nele, e nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. É o que Paulo mesmo ensina em Romanos, um texto belíssimo, Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E agora, olha só, essa passagem é belíssima. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o crente ele experimenta isso. O mundo pode cair ao redor, mas nada, absolutamente nada, pode separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que grande encorajamento para mim e para você. Porém, o que vai testificar a veracidade da sua conversão e nos dá a certeza de que essas promessas se aplicam a nós é uma vida transformada. E aqui eu queria citar pelo menos 3 características que eu acho que são indispensáveis ao regenerado. A Bíblia nos ensina que não há como ser regenerado, convertido a Cristo Jesus, se você não guardar, mesmo que em maior ou menor medida, essas 3 características aqui. São apenas exemplificativas, tem outras coisas, mas eu queria destacar essas 3 que eu considero que são das mais importantes. Primeiro, o regenerado, o que é alvo dessas promessas de Deus, ele luta contra o pecado. É um engano tremendo achar que na igreja é onde você vai encontrar menos pecadores, ou pessoas que não pecam. Isso está completamente errado, biblicamente falando. Inclusive João disse, aquele que diz que não tem pecado mente e não fala a verdade. Na verdade, a igreja não é aqueles que não pecam. Não, a igreja, no entanto, é formada por aqueles que lutam contra o pecado. Cai, mas se levanta e busca com todo esforço ter uma vida santa. Então, se não é o seu caso, se você está conformado com algum pecado, cuidado, isso é um alerta. Porque essa é a característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele até conhece o pecado, ele comete o pecado às vezes, mas ele se levanta e precisa lutar contra o pecado. Uma característica que é inseparável do ser crente. Uma outra, diretamente relacionada com essa, é o arrependimento sincero. Eu não estou falando de remorso quando as pessoas descobrem que você fez algo de errado. Às vezes nós temos remorso. Eu estou falando de arrependimento, e é bem parecido com a primeira. O arrependimento, eu fiz algo de errado e agora eu mudo de direção e me esforço para não fazer novamente. Outra característica que é comum aos crentes. Outra característica é o amor a Deus. O crente, eu li agora há pouco, que o crente é aquele que escutou o Evangelho e creu verdadeiramente. Então, o crente é aquele que sabe,
é aquele que conhece, entende no coração que teve um homem santo, que não cometeu nenhum pecado e que se entregou na cruz do Calvário para que eu, que sou um pecador miserável, tivesse esperança. Isso é o Evangelho. Então, consequentemente, se você compreende isso, que alguém morreu por você, que sangue foi derramado por você, que uma vida foi ceifada por você, e não é qualquer vida, é a vida de Jesus Cristo, um homem santo, Deus e homem. Se você entende isso, como é que não brota o amor por Deus? Eu sempre exemplifico nos aconselhamentos a história de, por exemplo, o camarada está doente, muito ruim, ele precisa de um rim. E eu sou o pastor dele. Ele está precisando de um rim, está muito doente, vai morrer se não tiver o rim. Eu sou compatível com ele, não sei se para rim tem esse negócio de compatibilidade, mas eu sou compatível com ele, eu dou o meu rim para ele. E aí o meu rim salva a vida dele. E aí, aquele camarada que eu dei meu rim para salvar, ele vai me amar o resto da vida. Ele vai querer me agradar, ele vai me agradecer, ele vai ser um cara muito atencioso comigo. Só que o meu rim é um nada diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um rim que você doa para alguém pode dar mais alguns anos de vida para aquela pessoa, mas Cristo morreu para que você tenha vida eterna. Então, se é crente e não amar a Deus, é difícil justificar isso. Da mesma forma, e a última característica exemplificativa que eu queria citar, é que o crente ama os irmãos, pela mesma lógica que ele ama a Deus. Se Deus morreu por mim e morreu pelos meus irmãos, então ele decidiu derramar o sangue não só por mim, mas por mim e por eles. Então eu amo os meus irmãos também. Aqui, ainda aplicando nesse primeiro ponto, eu queria abrir um parênteses para deixar bem claro, se você tem dúvida quanto a isso. Não existe, biblicamente falando, segundo batismo, como nossos irmãos queridos pentecostais defendem. Não existe. É claro que existe um se encher do Espírito Santo que todos nós devemos buscar. E como é que eu vou saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Isso se percebe por meio de uma vida piedosa, uma vida santa, em que eu tenho essas características que eu acabei de dizer, e eu tento buscar cada vez mais caminhar conforme o Senhor espera. Então aí eu estou cheio do Espírito Santo. Não o camarada que gira, o camarada que se joga, que grita. Não, isso aí não vai nem acrescentar, nem tirar, dependendo de onde ele estiver. Mas é a vida santa dele, é o andar conforme a vontade de Deus, é que vai destacar se de fato ele está cheio ou não do Espírito Santo de Deus. Afinal, é o Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, o testemunho dos apóstolos, está lá no verso 14. Diz a palavra do Senhor: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Agora, João apresenta a primeira consequência da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus no crente, que é a capacidade que o crente tem de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Os sujeitos dessa ação a que João se refere, de vimos e testemunhamos, os sujeitos dessa ação a que João se refere são os apóstolos. Ele está usando o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos viram o Filho de Deus encarnado, como João já havia destacado no início desta carta. Volte um pouquinho, vá lá para 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A palavra da vida aqui, nós vimos na época, ele está falando de Jesus Cristo. A vida, Jesus, se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. Nós quem? Os apóstolos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Os apóstolos viram os milagres de Jesus, suas obras, escutaram suas palavras, seus ensinamentos,
perceberam o seu amor, perceberam o seu poder, foram testemunhas da sua morte, viram ressuscitado e com seus olhos contemplaram quando o Senhor Jesus subiu aos céus. É por isso que o testemunho desses homens continua falando até nós, falando até hoje entre nós. E o núcleo, o centro, o mais importante do testemunho apostólico é justamente o precioso evangelho do Senhor Jesus Cristo, como João descreve na sequência do verso que estamos considerando. O que foi que eles ouviram e testemunharam? Que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo. Nestes 2 versos que consideramos nesta noite, estamos diante de um vislumbre do grande projeto do Deus Trino para a redenção do seu povo. O Pai elege um povo e envia seu Filho. O Filho executa a obra, sobe aos céus e envia o Espírito. E o Espírito aplica esta obra ao coração do crente. Notemos que Jesus é o Salvador do mundo, e aqui é importante você prestar atenção nesses próximos parágrafos aqui. Notemos que Jesus é o Salvador do mundo no sentido em que ele salva pessoas que estão no mundo inteiro, e não no sentido do que alguns dizem, de que ele salva cada pessoa, todas as pessoas do mundo. Não. Com isso, quando João usa a palavra mundo aí, o que ele tem em mente, ele está na verdade se referindo ao mundo. Para João, é judeus e gentios. Lembrem que o judeu, ele separava o mundo em 2 grandes blocos. Os judeus, que eram os judeus, e os gentios, que era todo o resto. Então, quando João diz que Jesus era o Salvador do mundo, ele está dizendo que ele vai salvar judeu e gentios. É isso que João está dizendo. Isso fica claro quando nós lemos o texto clássico, João 3,16, que ele usa a expressão mundo com o mesmo sentido que nós estamos usando, que ele usa no nosso texto de hoje. Ele diz lá: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto deixa claro que a palavra mundo não significa individualmente cada pessoa, mas apenas pessoas do mundo inteiro, de toda tribo, língua, povo e nação. Pois se Cristo veio ao mundo salvar os que nele creem, consequentemente os que não creem, ele não veio salvar. Isso é lógico. Logo, é evidente que João não está ensinando que o Filho de Deus veio salvar cada pessoa do mundo. Eu disse ainda agora que nem todo mundo é filho de Deus. Isso fica claro nessa própria carta que nós estamos considerando. João menciona os filhos do diabo, por exemplo, em João 3,10. 1 João 3,10. Ele menciona que os que pecam para a morte, cuja perdição é inevitável, em 1 João 5,16. E ele menciona os falsos profetas que saíram no meio da igreja. Então é claro que mundo aqui para João são pessoas do mundo inteiro e não cada pessoa, todas as pessoas do mundo inteiro. E aqui vai algumas lições para nós. Não existe salvação para o homem longe de Cristo. Meus irmãos, infelizmente eu vou precisar tomar uma aguinha aqui que está pegando. Algumas lições para nós. Não existe salvação para o homem longe de Cristo. Não existe salvação sem Cristo. É impossível ser salvo sem uma fé sincera e confiante no Senhor Jesus Cristo. A igreja não salva, pastor não salva, boas obras não salvam, caridade não salva, nada disso salva. Só quem salva, só quem pode salvar o homem perdido é Jesus Cristo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe essa história de que todos os caminhos levam a Deus, ou que cada um tem a sua espiritualidade e todo mundo vai se encontrar no céu. Jesus não é um relativista. Jesus não é um relativista. Talvez Jesus seja o maior absolutista que já existiu. Olha o que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mais absoluto que isso eu nunca vi ninguém falar. E do que Jesus veio nos salvar precisamente? Precisamente, Jesus veio nos salvar do pecado. A principal razão pela qual Jesus veio ao mundo não foi para lhe levar para o céu. Você vai para o céu se você é crente porque Jesus te livrou do pecado. A razão principal pela qual Jesus veio foi nos libertar do pecado. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, nós somos salvos de 3 aspectos do pecado. Primeiro, é muito importante você saber isso aqui. Jesus nos salva de 3 aspectos do pecado. Primeiro, da condenação do pecado. É o que Paulo diz em Romanos 8:1. Portanto, em Jesus, eu acrescento aqui, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acrescentei desnecessariamente porque Paulo já tinha colocado, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, Jesus veio para nos salvar da condenação dos nossos pecados. Jesus veio nos salvar também da escravidão do pecado. Paulo diz também em Romanos capítulo 6, versos 22 a 23. Mas agora que vocês foram libertados, aqui eu vou acrescentar, espero que Paulo não me desdiga aqui. Mas agora que vocês foram libertados por Jesus do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Por quê? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus nos salva dessa libertação de que eu sou escravo do pecado, eu tenho que me submeter ao pecado, eu sou incapaz de vencer o pecado, para nos tirar e nos dar uma nova condição de vida, que a Bíblia chama de vida eterna. E agora eu posso viver lutando e vencendo o pecado de forma que agrada a Deus. E por último, graças a Deus, Cristo veio para este mundo para nos livrar no futuro da presença do pecado. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, Deus viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E aqui no verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 João 15, que o último inimigo para ser vencido é a morte. Porque a morte é o salário do pecado. Quando não tem mais morte, é porque não tem mais pecado. Nós fomos livrados, seremos, quando Jesus voltar e nos levar para a glória, livrados da presença do pecado. Concluindo, algumas perguntas para nós. Você está em comunhão com Deus, meu querido? Você tem em Deus o seu Pai? Se sim, regozije-se, se alegre na presença dEle. Esta é a razão pela qual você foi criado. Nós, seres humanos, fomos criados
para glorificar a Deus e nos alegrar na presença dele. Você é crente e está afastado do Senhor, viajando pelos prazeres deste mundo caído, volte para Jesus Cristo enquanto há tempo. Por último, você não confia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da condenação do pecado, da escravidão do pecado e da presença futura do pecado. Então, meu querido, arrependa-se e creia enquanto há tempo. Nós não conhecemos o dia do amanhã e podemos não estar lá. E então, se você não se arrepender enquanto havia tempo, pode ser tarde demais. É assim que funciona. Que o Senhor fixe em nossos corações essa palavra e que nós possamos ter sempre em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa morada. E que nós possamos testificar no nosso dia a dia que somos filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém.